Daí, turma, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, de uma forma diferente, os problemas que envolvem os estudos da hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica é a filosofia da interpretação, é o modo como a gente estuda as técnicas, os métodos, os paradigmas, as formas de pensamento que influenciam o modo como nós compreendemos o direito dentro da nossa cultura jurídica, na nossa história, nas nossas tradições, na nossa experiência, né, dos problemas práticos. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a hermenêutica jurídica de uma forma muito diferente e a gente julga bem interessante. Então vamos lá, olha só, fica comigo até o final, tá? Olha só, turma, existem várias formas de se estudar hermenêutica e uma forma assim bem clássica, tradicional, é a gente explicar a hermenêutica do ponto de vista das diferentes teorias da interpretação, da argumentação e da decisão jurídica. Então a gente pega, por exemplo, desde o direito romano, passando pelas compreensões medievais, até o início da modernidade, e aí chega mais próximo de nós, começa o positivismo, escola histórica, movimento do direito livre, jurisprudência dos interesses, neopositivismo, pós-positivismo e assim vai, né? A gente vai seguindo, né, essas diferentes perspectivas históricas. E é uma forma bem interessante e super avançada de se estudar, naturalmente, mas eu tenho feito algumas experiências em sala de aula com os meus alunos e eles têm demonstrado um interesse maior para a hermenêutica quando a gente estuda ela não do ponto de vista das teorias, mas do ponto de vista dos problemas, os problemas práticos. E dá para fazer uma correlação quase linear na história entre esses diferentes referenciais teóricos da hermenêutica e os diferentes problemas práticos que os juristas enfrentam em cada um desses momentos históricos. Então é com base nisso que eu vou lhes explicar agora a hermenêutica do ponto de vista dos problemas. Olha que interessante. Se a gente fizer um recorte a partir do século XIX para cá, a gente vai ter claramente assim, ó, qual que é o primeiro problema do positivismo clássico, né? É o problema das lacunas. Depois, contradições. Depois, o problema da indeterminação da linguagem ou da textura aberta. Já vou explicar a diferença entre uma coisa e outra, tá? Aí depois nós temos uma perspectiva mais avançada ainda, que é o problema das colisões, certo? Colisões entre princípios fundamentais. E hoje nós estamos diante agora de uma nova problemática, que é o problema da legitimidade das decisões, tá? Então olha só, são 5 problemas nos últimos 2 séculos: lacunas, contradições ou antinomias, indeterminação da linguagem ou textura aberta, colisões e agora de legitimidade. Vou falar uma palavrinha bem rápida de cada um deles. A gente vai ter depois outros vídeos específicos para aprofundar cada um desses tópicos para vocês verem como isso é interessante. Pessoal, o primeiro problema é o das lacunas. Por quê? Porque o positivismo jurídico acredita que só o direito escrito é direito e nada mais pode vir a ser direito. É aquela concepção de direito que separa o direito da moral, da ética, dos valores e outras coisas, e ele passa a considerar que somente pode ser direito, válido e eficaz o texto legal, né? De preferência o código, né? Usando aquela tradição, né, que vem da escola de exegese da França, tá? E é óbvio que nesse modelo de direito, onde direito é só a lei escrita, certo? Vão surgir lacunas, tá? E o que são as lacunas, então? Qual que é o problema das lacunas no direito? É que começam a existir problemas sociais novos que o legislador não previu. Começam a se produzir novas formas de conflitos sociais que não têm resposta no direito. O direito não responde todos os problemas que a evolução e as transformações sociais vão ocasionando. E aí, então, acontece o problema das lacunas. Reparem que a nossa legislação hoje, aqui no Brasil, entende que se houver lacunas, ou seja, na ausência da lei, no silêncio da lei, estamos falando do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Quando a lei for omissa, o juiz deve usar analogia, olha ela, né? Costumes e princípios gerais do direito. Nessa ordem, né? Primeiro analogia, se não der analogia, costumes, e em último lugar, os princípios gerais do direito, tá? Muito bem, pessoal. Então repara que nós temos ainda na nossa legislação hoje um conceito bem positivista, bem forte, assim, né? Para essa questão que envolve o problema das lacunas, né, no direito. O problema das omissões, o problema do silêncio da lei, ou como dizia Émile Durkheim no campo da sociologia, né, as anomias, as fissuras regulatórias, as ausências de normas, né, em determinados campos da experiência social.
Só que o problema das lacunas é um problema antigo, tá? Depois, principalmente com a escola histórica do direito, né, na metade do século XIX para cá, vai se descobrir o problema das antinomias do direito, que são as contradições. A lacuna é quando existe um silêncio na legislação. A contradição ou antinomia é quando existe um choque entre normas jurídicas. Uma norma diz que é para fazer uma coisa, outra norma diz que é para fazer outra coisa diferente, né? Ou então normas que são contraditórias, do tipo, é proibido isso e a outra diz é obrigatório a mesma coisa, sabe? Então isso acontece às vezes no direito. Por exemplo, em diferentes ramos do direito, tu pode ter contradições. É muito comum também tu ter uma norma federal em contradição com uma norma estadual ou com uma norma municipal, sabe? Então tem vários problemas que acontecem na prática interpretativa do direito também que envolvem as contradições. Então esse é o segundo problema da hermenêutica jurídica. Nos anos 60, turma, do século XX agora, nós vamos ter dois juristas muito importantes. Um na Áustria, que é o Hans Kelsen, autor da Teoria Pura do Direito, e outro na Inglaterra, que é o Herbert Hart, autor de um livro também muito importante chamado O Conceito de Direito. Kelsen, ele adota um novo paradigma. Ele está agora no plano que a gente chama do neopositivismo lógico, tá? E o neopositivismo, turma, veja, não é mais o positivismo, né? É o neopositivismo. Ele tem uma nova compreensão. Ele assume aquele paradigma da virada linguística que acontece especialmente na versão do Wittgenstein, lá no Círculo de Viena, e ele, portanto, vai entender a interpretação de uma forma completamente diferente. O problema, a partir de Kelsen, não é mais a lacuna ou a contradição, não é mais um problema de ausência do direito ou um problema de choque eventual entre as normas. Para Kelsen, o problema agora se torna o problema da indeterminação da linguagem do direito. O que significa isso, turma? Significa agora que nós temos uma ordem jurídica que ela é complexa, a gente tem Constituição, temos leis complementares, leis ordinárias, decretos, regulamentos, resoluções, a gente tem um ordenamento jurídico que é muito amplo. E nesses níveis lógicos da linguagem, turma, você vai ter sempre indeterminações, porque quanto mais abstrato é um conceito ou um princípio jurídico, mais possibilidades você tem de interpretação daquele conceito ou instituto jurídico, entendem? Então, para Kelsen, o problema agora vira de cabeça para baixo. Já não são mais problemas de lacunas ou contradições. O problema agora é o contrário. O problema agora é o excesso de possibilidades de interpretação do direito. Por isso que ele vai usar o conceito, a metáfora, né, da moldura interpretativa. Por isso que ele vai ser um autor tão importante para explicar para nós esses problemas do subjetivismo, do arbítrio, do decisionismo, né, na discricionariedade da interpretação. Kelsen é um cara muito importante para a hermenêutica jurídica, tá? Então repara, se antes o problema era a ausência do direito em determinados casos, a partir de Kelsen o problema agora é o contrário. O problema agora é o excesso de direito, é o excesso de possibilidades de interpretação que a linguagem do direito, por ser indeterminada, por ser vaga, por ser uma linguagem sempre aberta, né, permite que aconteça, tá? Então, se vocês pegarem conceitos como segurança, interesse público, boa-fé, função social, percebem? São conceitos super amplos, super abstratos. Tu tem uma margem, né, de escolha ali do caso concreto muito grande, percebem? Esse é o problema da indeterminação da linguagem que vai ser inaugurado, né, com a publicação do capítulo 8 da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, que foi ali nos anos 60, né, que vem esse capítulo 8 ser anexado, né, ao famoso livro dele, Teoria Pura do Direito. E enquanto Kelsen escrevia isso aqui, né, no mundo, no nosso mundo aqui ocidental, né, continental europeu, na Inglaterra, turma, na Grã-Bretanha, um outro autor muito importante da cultura anglo-saxã, né, desse modelo, né, que a gente chama de common law, é o Herbert Hart, e ele estava escrevendo uma coisa muito parecida. Só que Hart chama esse problema de textura aberta do direito, a textura aberta da linguagem. O Austin também segue uma linha da virada linguística, só que ele segue uma linha mais ligada ao John Austin, que é um outro filósofo da linguagem, tem algumas conexões, né, com Kelsen, mas é um outro paradigma, uma outra forma, assim, né, mais ligada à pragmática formal da linguagem. Então, turma, nessa linha do Hart, a textura aberta significa uma coisa muito parecida da indeterminação da linguagem do Kelsen, percebem? Que são essas normas cuja linguagem é vaga, é indeterminada, tem ambivalências, tem ambiguidades,
e muitas vezes o intérprete do direito é que é desafiado a escolher uma entre várias possibilidades, né, de interpretação para aplicar no caso concreto, beleza? Muito bem, turma. Então já temos aqui, ó, 3 problemas históricos, né, da hermenêutica. Ó, lacunas, contradições e agora indeterminação da linguagem ou textura aberta. Mas, pessoal, nos anos 80 e 90, os juristas do mundo inteiro vão se deparar com uma nova problemática. Ela não é tão nova assim, porque a gente já encontra ela, por exemplo, lá numa teoria da Alemanha que a gente chama de jurisprudência dos interesses, que foi muito trabalhada por Jhering e outros autores daquela época, tá? Essa 4ª problemática é o que a gente chama do problema das colisões, certo? E qual que é a diferença entre colisão e as contradições, que são mais antigas, né? A contradição acontece quando tu tem 2 normas jurídicas que uma anula a outra. Uma diz é obrigatório fazer isso e a outra diz é proibido fazer a mesma coisa, percebe? Ou então imagina uma regra de trânsito, né? Uma regra de trânsito que diz o limite aqui é 80 por hora, mas a outra norma diz mas o limite agora é 60 por hora, sabe? Qual das duas que você aplica, né? Uma contradiz a outra. Beleza, isso é uma contradição. Uma anula a outra. Uma colisão é diferente, pessoal, porque a colisão acontece entre princípios. E a colisão não é uma situação em que uma norma anula a outra, ela não contradiz a outra, não existe uma antinomia. Na colisão, o que existe é um choque entre essas normas, de modo que o peso de uma deve prevalecer em relação à outra. Mas você não tem uma relação de anulação, o que tem é uma relação em que você vai ter que tirar um pouco da eficácia de uma norma para dotar a outra de maior eficácia, tá? E isso pressupõe um estudo que é bem complexo, né? Você tem que entender o princípio agora como mandado de otimização, você tem que entender o princípio agora como um objetivo a ser alcançado na melhor medida possível para que você veja como é possível equilibrar esses princípios. Na contradição não tem equilíbrio. Na contradição, uma norma anula a outra. Então você vai ter que escolher ou uma ou a outra. Na colisão, não. Na colisão você pode conseguir fazer os princípios conviverem juntos diante do caso concreto. Só que para isso você tem que usar a inteligência. Existem técnicas, né, que a gente vai ver num vídeo posterior isso, tá? Vou explicar para vocês como funciona isso, é bem interessante, tá? Beleza. E o último problema, turma, o 5º, e esse é bem contemporâneo, tá? Esse sim é o pós-positivismo mesmo, né? É o problema da legitimidade da interpretação, da argumentação e da decisão jurídica. Como assim legitimidade, né? Então, ó, só para recapitular, lacunas, contradições ou antinomias, indeterminação da linguagem ou textura aberta, colisões entre os direitos e hoje legitimidade. Como assim legitimidade? Turma, hoje nós sabemos, e existe mais ou menos um consenso unânime, né, entre os juristas do mundo, que a prática jurídica ela não se resume mais a uma mera aplicação do direito, tá? A prática jurídica hoje, turma, ela não é mais aquele modelo pensado no positivismo, no liberalismo de Montesquieu, que o juiz é apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. Não, pessoal. Na verdade, a nossa prática jurídica, ela constrói o direito. Desde Kelsey já falava isso, tá? A interpretação, ela não é uma descoberta, ela é uma construção. Quando a gente interpreta o direito, nós estamos construindo o direito para o caso concreto. Então, na verdade, turma, a prática da interpretação, ela é muito parecida da prática de criação do direito. Aquela separação que existia entre legislativo e jurisdição, em que o legislativo cria as leis e o judiciário apenas aplica essas leis, ela é uma coisa já do passado, é obsoleta, certo? Porque, na verdade, a jurisdição, ao interpretar e aplicar no caso concreto, ela está também criando o direito para o caso concreto. Repare a importância que os precedentes têm hoje, né? Os precedentes jurisprudenciais hoje no Brasil, é difícil você continuar afirmando que precedentes não são fontes do direito, porque na prática são. Na prática, não são só os precedentes vinculantes, ou os obrigatórios, ou as súmulas vinculantes. Não. Todo precedente no Brasil hoje tem uma repercussão né, em nível nacional. Então isso coloca hoje, pessoal, o problema da legitimidade da interpretação. Porque a questão não é mais só uma questão de método de interpretação, porque métodos existem vários, e se a interpretação constrói o direito, a questão então hoje é pensar, esse ato de construção interpretativa do direito, que é feito pelos tribunais, ele tem legitimidade?
ele passa por um filtro democrático, ele passa por um critério de validação democrático, como acontece também no âmbito do legislativo, por exemplo, percebe? Então o grande desafio hoje é pensar nessa legitimidade da interpretação, a qual vai esbarrar com práticas que são muito tradicionais no campo do direito, né? Que é o solipsismo, o arbítrio, o decisionismo, o subjetivismo, entende? Por que essas questões se tornam problemas hoje? Porque quando a gente começa a aceitar que toda a prática de interpretação do direito é uma prática de construção desse direito e não só de mera aplicação, como se pensava antigamente, né? A gente agora vai ter que pensar em critérios de legitimidade, em critérios de democratização dessa interpretação, já que ninguém pode construir o direito sozinho, certo? Valeu, pessoal. Um abraço a todos, boa semana, bons estudos.